Hoje é o dia 8 de novembro, o dia em que nasceu Aldemir Martins. Pintor, gravador, desenhista, ilustrador, ceramista, cenógrafo, era um artista múltiplo, amigo de muitos amigos, festeiro, animado e amante da vida. Nesse dia do seu aniversário, a Galeria Almeida e Dale presta uma homenagem ao grande artista cearense que, sem nunca perder suas raízes, tornou-se reconhecido nacional e internacionalmente. Meu nome é Denise Matar e eu vou contar um pouco a história dele para vocês. Aldemir Martins nasceu em Ingazeiras, no Vale do Cariri, no dia 8 de novembro do emblemático ano para as artes de 1922. Aqui ele aparece numa foto de outro grande fotógrafo e artista cearense, o Chico Albuquerque. O Aldemir, o pai do Aldemir, era um encarregado de construção de estradas de ferro na rede Viação Cearense e por isso a família se mudou várias vezes durante a infância. E finalmente eles se estabeleceram no município de Paracatuba, próximo a Fortaleza, quando Aldemir tinha aproximadamente uns 11 anos. Essa foto é uma foto dele aos 4 anos de idade aproximadamente. Desde menino, Aldemir se dedicou ao desenho e, em 1934, foi enviado para o Colégio Militar de Fortaleza. Ele logo se tornou o orientador artístico da classe, porque desde pequeno ele tinha uma grande habilidade no desenho e ele dizia que ele desenhava na areia, que ele aprendeu a desenhar desenhando na areia. Aí depois ele foi transferido para o Ateneu São José para concluir o curso ginasial. E olha só que coisa incrível, o Aldemir serviu o exército no período de 41 a 45, desenhou um mapa da cidade de Fortaleza, aerofotogramétrico, e ele ganhou também um concurso que o Exército promoveu de pintura de tanques, e ele ganhou e foi promovido a cabo pintor. Mas, paralelamente a isso, Aldemir circulava em Fortaleza e acabou se juntando ao grupo que criou o Centro de Belas Artes, que ele estava junto com o Antônio Bandeira, o Raimundo Sela, o Inimar de Paula, o Mário Barata, e eles acabaram criando esse espaço que depois veio a se tornar a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, 3 anos depois da sua fundação. Aqui a gente vê o prédio da Intendência, que foi a primeira sede do SCAP e que depois acabou sendo mudado para outro lugar. Aqui a gente tem umas imagens do maravilhoso Raimundo Sela, que foi, segundo Aldemir dizia, principalmente em suas primeiras entrevistas, foi um artista importantíssimo na formação dele. Mas o Aldemir não era de uma família rica e, portanto, ele tinha que trabalhar. E ele então vai trabalhar como ilustrador, porque realmente era a grande habilidade que ele tinha. Aliás, a gente vai ver durante toda a vida dele que o Aldemir vai ser sempre um ilustrador de uma qualidade, de um entendimento do espaço absolutamente excepcional. Então ele expõe pela primeira vez no 2º Salão de Pintura do Ceará e a gente tem que lembrar que as redações de jornal na época eram lugares muito importantes, lugares onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas trocavam ideias muito importantes. Então, além de trabalhar no Correio do Ceará, o Aldemir trabalhou no Unitário, no Estado, e também fazia ilustrações de contos e poemas de autores como Arthur Eduardo Benevides, Eduardo Campos, Aloísio Medeiros, Antônio Girão Barroso. Então tinha uma circulação
da intelectualidade toda nas redações de jornal. Era um grande ponto de encontro. E a gente vai ver isso não só na vida do Aldemir, mas na vida de grandes artistas, como, por exemplo, Di Cavalcanti. Di Cavalcanti começou a vida dele como ilustrador e se tornou um ilustrador muito importante de milhões de lugares. Em 1945, o Aldemir foi para o Rio de Janeiro e ele participou de uma coletânea de artistas cearenses na Galeria Ascanase, que foi organizada pelo pintor suíço Jean-Pierre Chablot. O Chablot foi outra pessoa emblemática na história da arte do Ceará, porque ele descobriu grandes artistas cearenses. Ele era muito amigo do dono da Galeria Ascanase, e aí por isso eles resolveram fazer essa grande exposição de artistas cearenses, que se tornou realmente um grande sucesso. Aqui a gente tem uma foto maravilhosa em que aparece no passeio público do Rio de Janeiro o Aldemir, o Eduardo Campos e o Antônio Bandeira. Mas ele logo resolveu mudar para São Paulo. E lá ele intensificou esse seu trabalho de ilustrador e ele trabalhou no Correio Paulistano, na Noite, no Jornal de São Paulo, no Diário e até para a revista Elite. E ele assinava com o Argel Ramos uma coluna que se chamava Daniel Comenta e Aldemir Ilustra, que foi publicada pelo jornal à Noite. Aqui a gente tem uma imagem de uma obra do jornal O Estado de São Paulo, um trabalho do jornal Estado de São Paulo, onde a gente pode ver essa qualidade da ilustração do Aldemir. O Estado de São Paulo fez uma doação para o Museu de Arte Moderna de São Paulo e todos esses trabalhos estão no acervo do MAN de São Paulo. E é um acervo impressionante, essa qualidade gráfica onde se ressalta, sem dúvida, a obra do Aldemir, que ele vai continuar fazendo até os anos 70. Mas voltando para as artes plásticas, ele participou em 1947 da exposição 19 Pintores. Os 19 pintores nunca chegaram a se tornar um grupo, mas foi uma exposição marcante, uma exposição que foi organizada pela Maria Eugênia Franco e que trazia um grande número de novos artistas, entre eles a Maria Leontina, o Marcelo Grasman, o Lothar Charroux, o Saciloto, o Flávio Chiró, Mário Gruber. A pegada dos artistas nesse momento era uma pegada mais expressionista. A Maria Leontina dizia: todos éramos expressionistas na época. E o júri de premiação foi eleito pelos próprios artistas e acabou sendo formado pelo Lazar Segal, a Anita Malfatti e o Di Cavalcanti. E o Aldemir conquistou o prêmio, o terceiro prêmio. Aqui a gente tem uma obra que é uma obra que mostra o tipo de trabalho que Aldemir fazia nesse período. É uma obra de 1948. Aqui a gente tem uma coisa muito importante que acontece na vida do Aldemir, que ele resolve estudar no MASP. Essa frequência que ele vai fazer nos cursos do MASP, que vai de 49 a 51, foi muito importante. Ele, inclusive, se tornou um monitor, um mediador, que a gente chama hoje de mediador da instituição. Ele estudou História da Arte com o Bardi e estudou gravura com o Poti Lazarotto. Aqui vocês têm uma imagem do Poti que dá bem uma ideia, dá para perceber o quanto que o Poti também influenciou a obra do Aldemir nesse início de trabalho dele. E o Aldemir, ele vai produzir durante esse curso um trabalho fantástico, que é um álbum que se chama Cenas da Seca do Nordeste.
É um álbum que tem uma tiragem pequena, uma tiragem de 30 exemplares e que tinha 20 folhas. É uma raridade hoje em dia esse álbum. Aqui eu deixei para vocês verem a folha inteira, é uma água forte, gravura em metal. Eu deixei aqui a folha inteira, mas aqui eu recortei só a mancha. Então, se vocês observarem esses trabalhos, vocês vão ver que aqui a gente já tem todas as características de Cavalcante, do Aldemir Martins, super marcantes. O chapéu, a figura do cangaceiro, os recortes dele, esse tracejado, todas essas características do Aldemir. Aqui, então, a gente tem um outro trabalho lindíssimo, também já de uma série que vai marcar, de uma temática que vai marcar a obra do Aldemir. Aqui a gente tem um outro trabalho, já de 1950, é um trabalho, é um retrato do Sérgio Milliet, dedicado ao Sérgio Milliet, e em 1950 tem um outro fato marcante na vida do Aldemir, que nasce o primeiro filho dele, o Pedro, que foi o filho do seu primeiro casamento com a Amélia Bauerfeld. Aí a gente continua aqui, e aí ele vai para Fortaleza, pinta 2 painéis para o Ceará Rádio Clube, faz uma individual na União Cultural Brasil-Estados Unidos e resolve retornar a São Paulo. Olha só que maluquice, ele resolve voltar para São Paulo num caminhão pau de arara, porque ele queria sentir essa experiência. E essa primeira experiência rende uma série de desenhos dos paus de arara e das rendeiras e cangaceiros. Então, se vocês observarem esses trabalhos, vocês vão ver que coisa fantástica. Ele faz as redes, né, do interior do caminhão e as pessoas descansando aqui do lado esquerdo, descansando embaixo da sombra do caminhão, naquele sol escaldante, andando pela estrada. Eles dão uma paradinha, provavelmente estão consertando alguma coisa, e é uma série de trabalhos que ele vai fazer, é um tema que ele vai manter por muitos e muitos anos. Quando ele volta para São Paulo, ele vivia entre esses mundos, né, o Aldemir. Então ele participa da famosa e super importante Primeira Bienal de São Paulo e recebe um dos prêmios de aquisição, que é o prêmio de aquisição Dona Olívia Guedes Penteado. Aí ele ganha esse dinheirinho e ele volta para o Nordeste porque ele está decidido a seguir o roteiro do cangaço. Ele quer sentir esse clima e ele vai, inclusive, procurar pessoas que participaram, ele vai procurar antigos cangaceiros, fazer entrevistas e reunir material para o trabalho dele. Olha aqui que coisa incrível. Aí ele vai com uma turma, com o José Caldas-Zanini e o Mário Cravo Júnior, e faz todo esse percurso. Ele vai para Pajeú das Flores, Caruaru, Jeremoabo, Paulo Afonso, Canudos, Riacho do Navio, Pedra do Buíque, e aí tudo isso vai render uma série de trabalhos maravilhosos para ele. Aqui a gente tem um trabalho incrível, que é um trabalho que ele fez para um álbum que foi dado de presente para o Titílio Matarazzo, que hoje é um álbum que está na coleção da Fama, lá do Marcos Amaro. É um trabalho lindíssimo que mostra essa qualidade do desenho do Aldemir Martins, que era excepcional. Em 1952, ele participa do 2º Salão Nacional de Arte Moderna no Rio de Janeiro e também da Exposição de Pinturas e Dibujos Brasileiros, que é apresentada em Santiago, Buenos Aires e Caracas.
ele também participa de uma exposição coletiva de artistas brasileiros que passou pelo Japão, Estados Unidos, México, Chile e Bolívia. E em 14 de outubro ele se casa com a Cora Pabst, que vai ser a sua companheira de toda a vida. Interessante ver que eles tiveram a coragem de se juntar, porque a Cora também vinha de um primeiro casamento e o Aldemir também. Na época, isso era uma coisa super mal vista, mas os dois enfrentaram isso e acabaram ficando juntos a vida inteirinha. Aqui a gente tem uma coisa muito importante, que é o primeiro trabalho cenográfico que o Aldemir realiza e que é para a peça Lampião, da Raquel de Queiroz. Olha que lindo! Então, esse domínio do espaço, essa compreensão do espaço que o Aldemir tem cenográfico é muito importante. Ele, de fato, é um dos nossos artistas que mais consegue ter esse entendimento, e isso vai continuar por toda a vida dele, como vocês vão ver lá no final aqui dessa nossa apresentação. Aí aqui, continuando a história do Aldemir, em 1955 ele recebe o prêmio de melhor desenhista nacional na terceira Bienal de São Paulo. Aqui a gente tem uma imagem da Bienal já no prédio que ela viria a ocupar por muitos e muitos anos e que ocupa até hoje. E aqui a gente tem, na sequência, logo depois do prêmio que ele recebe na Bienal de 55 de São Paulo, ele participa da Bienal de Veneza. E na Bienal de Veneza ele recebe o prêmio Presidente del Conselho dei Ministri, que foi atribuído ao melhor desenhista internacional. Importante também ter um entendimento de que esse prêmio que o Aldemir recebe é um prêmio oficial da Bienal de São Paulo, da Bienal de Veneza. E esse prêmio oficial da Bienal de Veneza é um dos pouquíssimos que o Brasil recebe. Na realidade, assim, esse prêmio oficial, até assim 2017, nunca mais o Brasil tinha recebido um prêmio internacional. Existem outros prêmios que são como o prêmio da Olívia Guedes Penteado, que é um prêmio de aquisição que outras instituições compram assim dentro do escopo da Bienal. Tinha isso na Bienal de São Paulo e tinha e continua até tendo isso na Bienal de Veneza, mas prêmio oficial da Bienal durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos só o Aldemir recebeu. Aqui tem um trabalho de 1956, um trabalho da coleção do MASP, dessa época mas a gente vai ver muitos outros desenhos depois do Aldemir. Tem uma história importantíssima para contar para vocês, que é o seguinte: quando o Aldemir ganhou esse prêmio, foi organizado um evento no Rio de Janeiro, maravilhoso, um evento para comemorar o prêmio do Aldemir. Então, gente, olha só essa imagem. Nessa imagem que vocês estão vendo, tem nada mais, nada menos que o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, o Milor Fernandes, o próprio Jaime Maurício, o Aldemir, a Eneida, que era uma grande cronista da época, o João Condé. Era um grupo incrível. Todos se reuniram para comemorar essa vitória do Aldemir Martins e fizeram isso no bar Cangaceiro, que era um bar no Rio de Janeiro, no qual o Aldemir tinha feito os painéis. Então o Aldemir e a Cora viajam para o Rio de Janeiro para essa grande comemoração, e essa comemoração
reuniu toda a intelectualidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Olha, tinha de críticos, além do próprio Jaime Maurício, o Flávio de Aquino, o Mark Berkowitz, tinha o Bruno Jorge, de artista, o arquiteto Eduardo Ride, o Raimundo Castro Maia, o Vinícius de Moraes, que vocês viram aqui na foto, o Raimundo Nogueira, o Poti Lazarotto, a Carmen Portinho, a Lígia Pape. Era, assim, uma quantidade de gente incrível que dá a dimensão do quanto o Aldemir era esse artista querido pela intelectualidade do Rio e de São Paulo, né? Aí o Aldemir participa do Festival Internacional nos Estados Unidos e ele aproveita e fica por 3 meses lá nos Estados Unidos, e nesse mesmo ano, no final do ano, nasce a sua filha Mariana Pabst Martins, no dia 24 de novembro. Gente, olha, se vocês quiserem, vocês vejam, no Museu da Pessoa tem um depoimento maravilhoso da Mariana, contando o que foi viver nessa casa, essa vida com o Aldemir. É lindo o depoimento, vale a pena ver. Bom, aí então o Aldemir participa do 8º Salão Nacional de Arte Moderna no Rio de Janeiro e recebe o prêmio de viagem ao exterior. Com esse prêmio de viagem, ele viaja para a Itália e fica por aproximadamente 2 anos. Quando ele está voltando já, escrevem para ele da Itália e ele escreve uma carta que se chama Carta a Roma, que eu depois, no finalzinho aqui da nossa apresentação, eu vou ler um trechinho para vocês, porque é uma beleza. Bom, o Aldemir, como vocês sabem, ele era esse artista múltiplo, então ele cria os cenários para o primeiro festival da MPB da TV Record de São Paulo, aquele festival que viria a se tornar famosíssimo, e ao mesmo tempo ele também cria estamparias para tecidos da Ródia, compondo a tal da coleção Brazilian Nature. Essa parceria do Aldemir vai se estender por vários anos. Na verdade, a Ródia convidou vários artistas plásticos incríveis para fazer ilustrações, para fazer estamparias para a Ródia. Mas essa parceria do Aldemir vai se estender por muitos e muitos anos, justamente porque o Aldemir é um artista excepcional que tem esse entendimento da tapeçaria, tem esse entendimento da estamparia, tem um entendimento, ele tem uma compreensão do escopo técnico que pede cada uma das coisas que ele vai fazer. Então, quando ele vai fazer um mural, ele tem essa compreensão espacial do mural. Quando ele vai fazer uma estamparia, ele tem essa compreensão específica da estamparia. Olha aqui que beleza esse vestido que ele faz. Todos esses vestidos da Ródia estão numa coleção maravilhosa, que é a coleção que está no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. Eles fizeram uma belíssima exposição reunindo esse material e faz parte do acervo. Mas realmente é incrível perceber assim, a qualidade do trabalho do Aldemir, porque ele realmente, como eu disse para vocês, ele compreende cada lugar que ele vai fazer, cada coisa com a qual ele vai trabalhar. Ele continua fazendo ilustrações, faz uma série de ilustrações de obras literárias famosas, das quais a que fica mais conhecida é a da Vidas Secas, do Graciliano Ramos, editado pela Martins Editora, e que então o Aldemir ele volta para essa temática da seca e faz uma baleia, assim, o cachorrinho, né, inesquecível.
Aqui a gente também comenta, né, o quanto que ele vai ficar trabalhando como ilustrador a vida inteira. Até os anos 70 ele se dedica muito, mas muito à ilustração. E aí aqui ele vai fazer, em 1975, ele vai fazer uma coisa que também fica famosíssima, que é a abertura, a famosa abertura da primeira novela Gabriela, do Jorge Amado, e encenada, que tinha como atrizes a Nívia Maria e a Sônia Braga, né? Além de muitos outros atores. E era realmente um prazer você ver como faz diferença a gente ter uma abertura feita por um artista, que não é apenas um ilustrador ou um animador, mas que tem essa compreensão das artes plásticas, né? Em 1979, o Aldemir faz uma grande doação da sua obra para o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, e então é inaugurada a Sala Aldemir Martins. A gente tem na primeira foto uma imagem dessa doação na época, e na segunda imagem a Sala do Aldemir Martins, tal qual está até hoje no Museu de Arte da Universidade do Ceará, que tem coleções maravilhosas. Aqui, em 1981, ele continua trabalhando e começa a fazer cerâmica. Olha que beleza que são as cerâmicas do Aldemir. São cerâmicas assim, de uma qualidade também excepcional. E aí, nesse período, ele participa de mais exposições coletivas muito importantes, como a Cor e o Desenho no Brasil, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Lança o livro Aldemir Martins, Linha, Cor e Forma. Em 2005, o MASP fez uma grande retrospectiva Aldemir Martins, 6 décadas de sucessos, 1945-2005. Felizmente, o MASP pôde fazer essa homenagem ao Aldemir enquanto ele ainda estava vivo, posto que ele faleceu em 2006. Eu vou mostrar agora para vocês algumas obras do Aldemir. Aqui a gente tem um trabalho dele de 1958, uma serigrafia, porque ele também dominava a serigrafia, e o gato vai ser uma temática que ele vai usar a vida inteira. Está aqui numa obra de 1958 da coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Aqui a gente tem, olha que beleza, o movimento que tem essa obra da coleção do MASP, também uma acrílica sobre tela, porque o Aldemir ele vai ser um dos primeiros artistas brasileiros que vai trabalhar com a tinta acrílica, porque ela tem essa agilidade de secagem que ele gostava muito, né? Essa rapidez que caracteriza a obra do Aldemir. Aqui tem uma obra Sereia, de 1967, é uma obra pequenininha. Aliás, eu vou mostrar depois para vocês uma parede de obras pequenininhas dele, maravilhosa. O Galo, que é outra temática que ele também vai usar a vida inteira. Esse já é um trabalho de 79. Aqui, um trabalho que se chama Mulher, que eu imagino, é sem data, mas certamente uma obra datada dos anos 80. Aqui, os famosos gatos do Aldemir, ou esse gato de madeira, que é uma acrílica sobre tela, que eu imagino dos anos 90. E também o Aldemir vai começar a fazer uma série de gatos que ele vai produzir em grande quantidade e que acabam, inclusive, desmerecendo, fazendo com que as pessoas não respeitem tanto o trabalho dele. É uma produção mais do final de vida, mas até o final da vida dele ele ainda produz obras excepcionais.
Aqui tem uma coisa maravilhosa, que é mais uma vez essa apreensão de espaço. É a estação Tatuapé do metrô de São Paulo, um trabalho que ele chamou Interrelação entre o Campo e a Cidade, que é um trabalho de 1993. Um painel cerâmico colorido que tem quase 3 metros de altura, 2,90 por quase 25 metros de comprimento, formada por azulejos de 20 centímetros pintados à mão. É uma beleza esse trabalho, uma beleza. Tá? Está lá para quem quiser ver na estação Tatuapé, em São Paulo, do metrô de São Paulo. E agora, gente, para encerrar o nosso papo, eu vou mostrar para vocês por que o Aldemir Martins foi considerado pela Bienal de Veneza o melhor desenhista do mundo. Olha que lindo, um trabalho de 1964, da coleção da Unifor, o cachorro, um nanquim sobre papel, da coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, uma aquarela de 1981, um nanquim e aquarela sobre papel, mais um outro trabalho, também nanquim e aquarela sobre papel de 81, aqui um outro trabalho de 1982 e aqui terminando um trabalho de 1991. Eu vou terminar a nossa conversa lendo para vocês um trechinho da carta de Roma que ele escreveu em 1961. A carta é muito longa, mas eu vou ler só um pedaço. Jamais perdi o contato com as minhas origens. Me gabo disso. Retorno sempre ao Ceará, aos seus bonecos de pano, suas figuras de carvão na parede, seus bichos no tijolo da calçada, no muro do náutico da Praia Formosa, os navios sumários e poderosos nas faixas das bodegas da cachaça do Pirambu. Volto aos vaqueiros assinando gado, as louceiras fazendo formas de panelas, bule, jarras e cacos de torrar café. E tudo isso que eu carrego comigo é o meu desenho. Sempre foi. Sobre tudo isso, meto o meu tracejado que aprendi nas rendeiras, ponto de mosca, cruz e bico, e rendas mesmos, trançado de palhas de chapéu de catolé e de caçoá de bananas. Bananas estão sempre cheias de desenho amadurecendo. E as nódoas da banana e do caju na roupa da gente, fazendo desenhos belíssimos. Você já viu? Tudo isso é o meu desenho. Disso eu não quero e não posso me desvencilhar. O que eu pretendo é uma imensa sinfonia de preto e branco, sons de longe, do nosso Ceará, música pianíssima às vezes, outras vezes como trovão, mas música vista, entendida, representada, explicada por este cabra de Guaiúba, que adora sol, jangada, rendeira, onda de mar, cângolo, chuva, siriguela e cheiro de terra molhada, e mais curimatá prateada e cará escuro, assim como as manchas do meu desenho, manchas negras, pintas escuras, sombras que fogem do lombo das cavalas e se arrancham no meu desenho. Essas são as minhas raízes. O que eu vou fazer? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, dessa homenagem ao maravilhoso Aldemir Martins. Se gostarem, compartilhem com os amigos e avisem que todo esse material das lives que a gente tem feito estão no canal do YouTube da Galeria Almeida e Deio. Até logo e obrigada por ter assistido.